Hoje nós estamos aqui com Marta Antunes, vice-presidente da FEB, nesse nosso 9º Congresso Espírita do Distrito Federal. Marta, ecologia e espiritismo, é a primeira vez que o Congresso vem com um assunto que demonstra um socorro material. E como que foi isso para você, saber desse nosso evento com esse tema? A primeira coisa que, quando nós vimos o tema do Congresso, foi um impacto muito positivo. Falei, graças a Deus, felizmente, porque nós estamos vivendo uma época que nós estamos sentindo as consequências na pele do mau uso da natureza, do abuso, na verdade, que os nossos atos em relação à natureza. Então, quando a gente está falando em ecologia, da preservação da natureza, nossa, isso é muito bem-vindo. É uma ideia, foi uma feliz ideia, foi inspirada para trabalhar essa questão que nós precisamos realmente não ficar só na fala, trabalhar se nós ainda queremos ter um planeta, uma sobrevivência melhor, mais feliz aqui no nosso planeta. Você acredita nisso, que é possível? Acredito, sim, que apesar de todas as catástrofes que existem, nós estamos vivendo uma época de terremotos, maremotos, ciclones, mudanças climáticas. Veja você que há poucos dias, lá na Arábia Saudita, choveu, que seria uma chuva que seria de 2 anos, as ruas foram inundadas e tudo. Então, está havendo uma mudança climática, apesar de tudo isso, ainda dá para segurar as pontas. Dá para começar a se reeducar. Temos que aprender a trabalhar melhor nessa relação com a natureza, não mais a natureza nos servir e nós abusarmos, mas começarmos, através desse processo educador, a ter uma relação pacífica, equilibrada. Então, sim, acredito assim, que ainda é possível. Não só acredito, a ciência mesmo diz que ainda há tempo, mas temos que correr, temos que começar a trabalhar. Na verdade, a FEDEF está seguindo as recomendações lançadas pela nossa casa-mãe, a FEB, em novembro, no Festival da Terra, das medidas de sustentabilidade. Exatamente. A FEDEF sensível a isso. E, assim, qual é o significado espiritual desse tema, na sua opinião? Olha, o significado espiritual é de preservação da natureza. Isso é falado, é citado, inclusive no livro dos Espíritos, quando, inclusive, naquela parte que fala das catástrofes naturais. Mas nós precisamos aprender, como nos ensina a doutrina espírita, que nós não podemos ficar explorando eternamente. Nós temos que conviver. Olha a palavra, conviver. Conviver, a natureza se disponibiliza uma série de recursos e nós temos que, por outro lado, disponibilizar à natureza também outros recursos, e o primeiro deles é de preservação. Então, quando a gente olha essas imagens, são tristes essas imagens de animais morrendo enforcados ou sufocados por dejetos de lixo que são jogados nas águas, dos rios, dos mares. Quando vê a poluição maciça que existe, não só no nosso país, mas no planeta inteiro, né? Nós começamos a compreender que o ser humano nós falamos que os animais que existem, os animais predadores, mas nós vemos que o maior predador é o homem, porque ele vai estragando, vai prejudicando, não mede as consequências nem do dia seguinte, nem do mês seguinte, nem do ano seguinte. Essas epidemias, como nós tivemos a do Covid-19, que não foi uma pandemia, foi uma pandemia, porque atingiu o mundo. Nós temos também, hoje aqui no Brasil e em alguns países, a questão da dengue.
Não, de repente a pessoa começa a ter problemas de diarreia, de infecções respiratórias, gripes. Hoje, gripe, a pessoa antigamente falava em resfriado, ninguém fala mais em resfriado. São gripes que às vezes derrubam a pessoa já adquire uma pneumonia e tudo. Mas o que está acontecendo? Porque nós estamos dentro do que a ciência chama de um ecossistema. Ecossistema, o nome é ecologia, dentro do ecossistema, em que ali vive nesse espaço, seja num pequeno espaço, seja num espaço macro do planeta, existe ali as espécies animais, as espécies vegetais, as espécies microbianas e o homem. Então, para que isso seja sustentável, manutentor da vida e continuador da vida, é preciso que todos saibam interagir. Você veja no caso, por exemplo, dos animais. Vamos citar os animais. Os animais matam para a sobrevivência, mas quando eles estão alimentados, eles não fazem mais nada. O homem não. Ele come, ele se alimenta dos animais, das plantas, de tudo, dos produtos fabricados quimicamente, e ele nunca satisfaz, ele está sempre produzindo para consumir cada vez mais. Você pega, por exemplo, um leão, um tigre, que são animais selvagens, eles matam quando estão com fome. Acabou a fome, aquele instinto de fome, ele não mata. Então, nós estamos, em certos aspectos, pior do que o animal. Porque o animal é regido pelo instinto de sobrevivência, de multiplicação da espécie. O homem não. O homem não, ele que tem a inteligência, ele não está usando essa inteligência para beneficiar a sua comunidade. Então, esse ecossistema está sendo afetado e muito. Há séculos, está sendo destruído, né? O homem termina sendo o maior predador, não para a sobrevivência da espécie, mas por uma satisfação até egoística, de apego, de necessidade, de acúmulo de bem. Então, veja, o Brasil, por exemplo, em uma determinada época, coisa de uma década passada, foi classificado como o país que mais produzia lixo. O mais produzia lixo. E olha que nós não somos uma população maior do planeta. Nós temos países que têm mais habitantes que os nossos, são mais populosos. Então, nós fomos enquadrados como um dos maiores produtores de lixo do mundo. E nós temos um país, nós fazemos parte de um país nessa encarnação, em que tem uma maior variedade de riquezas, não só minerais, mas de sustentabilidade com base na alimentação, não só dos vegetais, mas animal também. No entanto, nós estamos como um dos primeiros, parece que está em segundo ou terceiro lugar agora, o país que tem o maior índice de pobreza do planeta. E nós temos cerca de 30 milhões de brasileiros, cerca aproximadamente, milhões, não são milhões de brasileiros que estão abaixo da linha da pobreza. O que significa abaixo da linha da pobreza? Que durante uma semana não tem alimento para ingerir. Nós somos um país com a maior produção de lixo, um dos maiores da produção de lixo do planeta, temos uma abundância de recursos, mas somos um dos países com 30 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza. Então, o que está acontecendo com a inteligência humana? Quer dizer, a pessoa, uns estão tendo muito, estão sendo fartos, e outros não estão tendo alimento para ingerir durante uma semana, entram em processo de desnutrição e desencarnam logo. Então, essa campanha, esses movimentos ecologistas, tirando os aspectos políticos, que muitas vezes impregnam essas ideias, mas no sentido espiritual, nós temos não só que ter conhecimento a respeito de aprender a viver nesse ecossistema, seja da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, do nosso planeta, uma relação mais pontual, mais harmônica, mais fraterna.
Então, nós temos que considerar, inclusive, todas essas questões e aprender, porque isso é só um aprendizado. Então, como é que eu sei que um determinado plástico, por exemplo, ele leva um copinho de plástico, esse comum, ele leva cerca de 300 anos para ser absorvido na natureza. Olha, 300 anos, é possível que a gente já tenha até umas 3 encarnações aqui. 300 anos para um copinho de plástico. Então, como é que educa? Por que a gente vai fazer copo de plástico? Por que a gente não faz de papelão, de material degradável? Então, esses são processos educativos. Então, aí que vem a colaboração da ciência, vem a colaboração dos pais, que devem dar o bom exemplo, né? Não é entrar num extremismo, não, mas dentro de um processo educativo nós podemos recuperar o nosso planeta e devemos. E nós iremos, quando a gente não tem o conhecimento, existe os atenuantes, não tinha o conhecimento. Não há o atenuante, era ignorante, era desinformado. Mas agora que nós temos o conhecimento nas escolas e nessas campanhas, então, se nós erramos, se nós não queremos seguir regras básicas, aí nós teremos que responder por isso. Você quer ver um exemplo, Concita, simples? Quando o governo do Distrito Federal começou a implantar a coleta de lixo seletiva, lá na região, na quadra que eu moro, aqui em Brasília, tivemos que fazer reuniões, porque tinham pessoas que não aceitavam, achavam que tudo devia ser jogado naquele saco de lixo. Então, tivemos que convidar pessoas para fazer palestras, para mostrar para aqueles moradores o porquê que aquela coleta seletiva não era uma invenção do governo, não era mais uma ideia para perturbar o morador, mas algo que necessitava para a preservação da própria saúde. Aí foi difícil, viu? Foi difícil. Eu me lembro que eu mesma me envolvi nisso, ia naquelas reuniões, falava, havia muita discussão. Hoje parece que as coisas estão mais tranquilas. Marta, e com relação ao nosso congresso, qual vai ser a sua contribuição hoje num painel que você participa? Nós vamos falar sobre questões relacionadas à ética e, obviamente, vamos falar de ética da parte moral, né, do comportamento, não só o comportamento ético relacionado a esses processos da natureza, da ecologia de uma maneira geral, mas também a esses processos do comportamento humano, comportamento perante si mesmo, perante a sua família, porque uma das outras formas de violência que nós estamos enfrentando não é só contra a natureza. Nós vemos hoje os relatos que tem no dia a dia, nos noticiários, violência doméstica, violência contra a criança, contra a mulher, os abusos. Então, nós estamos vendo uma época assim, muito tumultuada, como um vulcão que está em erupção, mas está abalando todas as estruturas sociais da nossa sociedade planetária. Mas isso é um momento importante, porque é no momento de crise que nós crescemos. Quando a gente está acomodado, está tudo bem, a gente fica acomodado. Quando nos momentos de crise, quando a gente começa a ver perdas, como a ver sofrimento, aí é que nós arregaçamos as mangas e começamos a trabalhar. Então, isso faz parte do comportamento ético, os limites que eu tenho para com o próximo e que o próximo para comigo. Quer dizer, o meu direito termina quando começa o direito do próximo. Então, é mais ou menos esses assuntos e, obviamente, vai envolver a temática do congresso que fala sobre a ideia da ecologia. O que é a ética espírita? A ética espírita é seguir a moral do Cristo. É a moral do Cristo. Se nós seguirmos a moral do Cristo, nós estamos vivendo em plena época de ética. E que nós poderíamos resumir essa moral do Cristo, tem muitos ensinamentos, mas nós podemos reduzir em 2 ensinamentos que ele nos trouxe. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Olha aí o comprometimento, inclusive, não só ético,
nem só moral, mas também ecológica. Amar a Deus e amar ao próximo. Preservar a criação divina e preservar a vida do próximo. Amar a Deus e amar ao próximo como você mesmo. Aí está resumido todas as leis dos profetas. Com esse mandamento, Jesus renova, atualiza todo o Antigo Testamento, inclusive os 10 mandamentos. E o outro, que é muito ligado a esse, que ele cita, fazer ao outro o que eu gostaria que o outro te fizesse. Então, com isso, nós temos um comportamento ético-moral, que é a mensagem do Evangelho nos traz. Você, como coordenadora nacional do Evangelho Rede Vivo, me fala um pouco desse trabalho, por favor. Olha, esse trabalho, Concita, ele nasceu como, lembrando o Chico Xavier, o telefone toca de lá para cá. Nós realmente não tínhamos pensado, que eu saiba, nem nível de febre, ou de alguns amigos do movimento espírita, não tinham pensado em fazer um programa chamado Evangelho Rede Vivo. Havia sempre iniciativas, como lá em Minas Gerais, o que eles chamam de miudinho, né, que era o estudo do Evangelho, lá do grupo Emmanuel, mas eram iniciativas. A própria Federação Espírita Brasileira lançou ao movimento espírita o estudo aprofundado da doutrina espírita, que é formado de 5 livros, 4 deles voltados para essa parte moral do Evangelho, o Evangelho de uma maneira geral, e o último que trata do aspecto filosófico-científico. Mas a gente estava achando que estava tudo bem, vários programas de estudo, o movimento espírita muito assim, envolvido nesses estudos da criança, do jovem, do adulto. E quando as obras básicas, então a gente achava que estava bom. De repente, foi assim uma coisa, uma iniciativa do plano espiritual para o plano físico. Começaram a surgir na reunião mediúnica uma mensagem, ora era psicografada, ora era pela psicofonia. Um espírito vinha, citava uma passagem do Evangelho ou do Novo Testamento. Citava um versículo, uma passagenzinha, e fazia uma interpretação. Às vezes não era interpretação longa, curta, uma página e meia, quando muito 2 páginas. Mas aí começou assim, toda semana. Ou era pela escrita, ou era pela psicofonia, era um médio fulano, era outro médio beltrano. Daqui a pouco a gente ficou sabendo nas conversas que no outro grupo mediúnico estava acontecendo, viajando por esse Brasil, ficamos sabendo que em outras casas espíritas estava acontecendo o mesmo fenômeno. O espírito vinha, você fazia uma citação do neotestamentária e fazia uma interpretação. Aí, isso foi lá para o ano 2015, final de 2014, na FEB, 2015. Quando for, não, eles estão dando uma mensagem para a gente, nós temos. Então, e eles nunca assinavam, nunca diziam o nome, o autor da mensagem. Ficava em branco. Ou, quando muito, colocava um amigo. Um dia eu, particularmente, tive a ousadia de indagar mentalmente aos espíritas, na reunião nossa, assim, que era aquele grupo? Quem eram aqueles espíritos que estavam assim, sistematicamente, não só na FEB em Brasília, mas em outras casas espíritas e fora de Brasília, enviando mensagem interpretativa de versículos do Novo Testamento. Eu tive a audácia de fazer mentalmente essa pergunta. E no final de uma daquelas mensagens, veio um espírito e assinou um grupo de espíritos cristãos. Não deu nome, um grupo de espíritos cristãos. Então, nós temos essas mensagens, inclusive, muitas delas guardadas. E quando foi em 2016, iniciamos esse trabalho, fizemos uma proposta nacional de nós estudarmos o Evangelho de Jesus, ou melhor, estudar todos os livros do Novo Testamento, porque cada autor, como Paulo, como Pedro, como João, em Atos dos Apóstolos, Lucas,
Eles interpretam o Evangelho de Jesus que foram trazidos pelos 4 evangelistas: Mateus, Marcos, Lucas e João. Quem sabe uma ideia da gente estudar o Novo Testamento à luz da doutrina espírita. Olha, você sabe que foi abrir uma caixinha de surpresa, surpresa muito, uma caixinha não, uma caixa imensa de surpresa agradável, porque nós lançamos o convite a quem quisesse, coincidência ou não, aqueles que toparam e que aceitaram elaborar um projeto, não foi um projeto elaborado por mim, pessoalmente, foi um projeto elaborado por 12 pessoas, por incrível que pareça, 12 pessoas. Até ter alguém que falou, mas está, será que não vai pegar mal? 12 apóstolos do Cristo? Falei, nós não estamos querendo ser apóstolo, nada disso. Também não existe coincidência. Mas também não existe coincidência. Por que nós lançamos isso? Deu um ano quase para as pessoas decidirem. No final, quem marcou o ponto foram 12 pessoas. Então, nós elaboramos um programa, a proposta de programa, foi apresentada nas comissões regionais, foi apresentada no Conselho Federativo Nacional e foi aceito. Houve algumas mudanças, inserção, colocar, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, que está fazendo 160 anos. Então, tudo isso foi elaborado esse programa e fomos a Minas Gerais, que era a referência no estudo assim, sistematizado, contínuo do Evangelho. E quando nós voltamos, em 2017, nós fizemos um encontro nacional, fomos convidados, quem quisesse vir, e lançamos oficialmente, inclusive a FEDEF, na época, estava lá conosco, e a Federação Espírita do Distrito Federal, e lançamos o Programa Nacional. O Programa Nacional é esse, nosso objetivo é estudar cada livro do Novo Testamento, mais à luz da doutrina espírita. E por que foi uma surpresa? Uma das mais agradáveis surpresas que nós todos tivemos. É porque, como nós nunca nos debruçamos para fazer um estudo continuado assim, aprofundado, nós vimos que só Emmanuel, só o Espírito Emmanuel, ele tem mais de 120 livros que trata do Novo Testamento. Só Emmanuel é o maior escritor do planeta sobre sobre assuntos do Evangelho, que eu estou dizendo, o Novo Testamento como um todo. Não existe um estudioso no planeta que tenha tantos livros publicados. Isso eu estou falando só de Emmanuel. Sem falar os livros da Amélia Rodrigues, sem falar do próprio Kardec, que são muitos. O Evangelho segundo o Espírito, que é um livro inteiro, mas ele fala disso em todos os livros. Sem falar de Denis, sem falar dos clássicos, sem falar dos livros da Ivone, sem falar do Raul, do Divaldo, da Joana. Então, nós descobrimos que todas as obras espíritas existentes no planeta, a tônica principal é o Evangelho de Jesus. Então, isso foi uma descoberta que a gente sabia, mas a gente não tinha uma certeza. Então, esse é um programa que a gente estuda o Evangelho à luz da doutrina espírita. Volta e meia a gente pega um autor não espírita, porque eles têm algumas fundamentações muito boas, são estudiosos, sérios, que não estão envolvidos em política de igreja, estão dentro do texto. E é um programa que alcançou o Brasil e fora do Brasil de uma maneira extraordinária. Para que você tenha uma ideia, e nesse ponto eu faço questão de destacar, a Santa Catarina. Santa Catarina, a Federação Espírita Catarinense abraçou de tal maneira, inclusive foi o primeiro curso de capacitação do Evangelho de Vivo foi antes do da FEB. Eles fizeram em janeiro, nós fizemos em março. Todas as regionais espíritas de Santa Catarina têm implantado o estudo do Evangelho de Vivo. Quer dizer, como um estado é o que tem mais, mas todos os estados têm grupo. Então, nós estamos estudando à luz da doutrina espírita. É um programa que, às vezes, a gente tem assim, até uma dificuldade para... esse aqui eu não vou colocar, porque você tem que fazer um texto para o movimento espírita, tem um padrão, você não pode fazer de cada texto um livro.
Então, você tem aquilo que é um estudo contínuo, semanal. Então, ele fala assim, irmã, você me desculpa, hoje eu não vou citar você, hoje eu vou citar Beltrano e Ciclano, para que tenha Caibachute, Vinir, é tanta gente que nos deixaram um legado interpretativo da mensagem do Cristo. Então, isso é uma grande alegria. Eu tenho um amigo que atualmente está como Carlos Campetti, vice-presidente da FEB, que ficou no meu lugar na Unificação Nacional. O Carlos fala, esse é o primeiro programa da regeneração. Nós estamos falando a linguagem do Evangelho. Então, é isso aí. Estamos muito felizes, tem nos dado uma grande paz de espírito esse estudo do Evangelho Redivivo. Nós queremos agradecer a sua presença aqui no nosso congresso, essa entrevista, que seja um dia de muitos encontros e muita conscientização. Nós estamos sedentos de todo esse ensinamento sobre ecologia e espiritismo. Muito bem. Você que está com uma árvore da vida aí no seu... Lindo, né? É lindo. Aproveita essa árvore da vida, porque ela dá vida mesmo. Sim. Muito obrigada, Conceição. Foi uma alegria muito grande estar aqui com você. Agradeço também. Muito obrigada.